Você é um cara super premiado. Já foi premiado com reconhecimentos importantíssimos. Trabalhou em várias revistas e jornais importantes. Você sabe disso. O repórter ou o jornalista, às vezes, vai chegar para o editor e falar: olha a minha matéria. O outro: olha a minha matéria. Os dois acreditam que os dois merecem a capa. Sim. Só que o jeito de você apresentar, o jeito de você vender, sim, é que vai falar: gostei, sim, vai para a capa. Sim. Ou seja, isso é uma manipulação, certeza, uma sedução. Se eu chegar para o meu chefe, eu tenho uma matéria que eu acho que é capa, aí o meu colega tem uma matéria que acha que é capa. Se eu chegar lá para o meu chefe e dizendo para ele: olha, a minha matéria é mais importante que a dele, eu já saio perdendo. Entendi. Porque eu estou sendo pretencioso, que quem vai decidir se é mais importante ou não é a editora, não sou eu. Exato. Então eu, como repórter, posso chegar lá dizendo: olha, eu fazia muito isso, porque a redação é o melhor, é o ambiente mais competitivo que eu já vi, porque você tem ali uma capa para 100 jornalistas, todos qualificados para emplacar uma matéria de capa. Então você tem que ter outras artimanhas para poder convencer o teu chefe que aquela matéria é importante. Aí vai da tua estratégia. Se eu chegar lá dizendo: olha, a matéria minha é mais importante que a dele, eu estou até confrontando a qualificação desse editor para escolher. Eu jamais faria isso. O que eu faria? Dizer: olha, eu queria que você lesse essa matéria com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, porque ela me deu muito trabalho para fazer. Eu consegui algo que levou um mês, que é inédito. Ou seja, eu vou para outros pontos. Que aí, cara, é pura sedução. É isso. A vida, eu acho que a vida toda é sedução. Concordo. Se você pegar até você vendendo, na hora que você barganha, na hora que você está comprando, na hora que você está escolhendo, na hora que você está sendo escolhido, eu acho que é tudo sedução. Tanto é que tem até aquela brincadeira, né? Parem as máquinas, parem as máquinas. Porque já estava rodando, de repente, a capa, o jornalista chega, aquela coisa bem de Hollywood, né? Sim. Olha aqui e tal. Então, quer dizer... Mas isso aconteceu comigo, sabia? Então... Não chegou a parar as máquinas. Eu lembro que quando eu estava na revista Veja, que a capa da revista Veja, ela é muito quente, é o assunto da semana, com mais informações, com análise, é um negócio mais quente. E eu lembro que estava na época da Lava Jato, que estava aqueles delatores lá, sendo capa da revista. As capas, a Veja, ela faz 3 a 4 capas. Ela faz, quando chega na sexta-feira... É que decide? Ela tem 3 opções, 3 a 4. Geralmente era 3, às vezes tinha 4. Tinham 3 opções de capa. Ou seja, você só vai saber... quando realmente for para rodar para a prensa ali. E aí eu lembro que tinham 3 opções de capa, a minha matéria não era nenhuma delas, mas eu descobri, em cima do laço, que um padre tinha sido preso porque ele estuprou dentro de um banheiro de um clube termal lá em Caldas Novas um garoto de 14 anos que tinha que era um garoto vulnerável, tinha algum tipo de transtorno ali. Isso era um escândalo. Aí eles me mandaram para lá, no mesmo dia que eu descobri isso numa rádio escuta. Me mandaram para lá. O que é rádio escuta? A rádio escuta é você consegue entrar na frequência de rádio e você ouve o que a polícia tá, o que a base está falando para as viaturas. Então você consegue... Não é difícil entrar, o difícil é você saber onde tem coisa boa, né? Porque eles... É muita informação. Muita informação, exatamente. E no interior ainda. Aí o que aconteceu? Fui para lá, para Caldas Novas, estavam as 3 capas já quase sendo rodadas todas... de política, que a Veja era uma revista o forte dela era político. Aí chegou lá, eu tentei, falei com a delegada que prendeu, falei com a mãe da vítima, falei com os investigadores, mas até então era uma matéria simples, só que aí eu consegui entrevistar o padre. Só que o padre não quis a entrevista logo de cara. O padre não quis, aí eu falei para ele assim, aí é sedução mesmo. Sedução e manipulação. Eu falei para ele assim, olha, ele estava preso, ele estava algemado e as algemas colocaram ele numa mesa e as algemas ficavam para debaixo da mesa. Tá. E eu não conseguia ver. Eu sabia que estava algemado porque quando eu cheguei lá, ele já estava sentado e ele estava com os braços assim.
E aí só que não aparecia algema, não aparecia nada. Aí eles chegaram, aí eu falei, ele já tinha dado um depoimento na delegacia, então o depoimento eram as declarações dele, ou seja, era o outro lado que eu precisava. Só que eu falei para ele assim, um padre ser acusado de violência sexual contra um menor vulnerável, isso é um escândalo assim que tu não tem, de proporções mundiais. Isso vai virar um processo canônico, tu vai perder a tua batina. Se eu fosse você, eu daria uma entrevista agora. Porque quando você realmente quiser falar, eu acho que já vai ser tarde para você se defender. Aí ele pegou, ficou em dúvida, aí ele pediu para ligar para alguém, ele ligou para alguém, acho que era alguém da cúpula da igreja. Aí ele resolveu dar entrevista. Aí eu fiz a entrevista era mais importante, né? Mas aí depois, uma entrevista como essa, ela só gera impacto se tiver a foto. Se tem um padre preso, tu tem que ter a foto do padre preso. Se ele tá preso, tem que estar algemado. Aí eu pedi para ele fazer a foto algemada, ele não quis. Aí eu falei para ele, olha, essa matéria ela perde muita força. Ela perde muita força. E vai estar citado que você está algemado. E se você fizer a foto algemado, provavelmente essa matéria vai ser capa da revista. Isso não é uma sedução? Isso é uma sedução. Claro. Eu vou pondo... Um convencimento. Sim, se a pessoa for vaidosa, ela já se vende ali. Ela se rende na hora. A pessoa vaidosa, quando você fala capa, tipo, ela aceita, ela faz, olha, faz uma foto assim, faz uma foto, ela vai fazendo. E aí eu fiz a foto. Quando eu fiz a foto, o fotógrafo, né, que foi um profissional, um fotógrafo profissional que foi comigo, da revista. Quando ele mandou a foto pra revista, derrubou todas as 3 capas que estavam lá, que aí ficaram acho que um mês inteiro. Como você conseguiu convencer um padre a fazer uma foto algemado? Tá lá na revista Veja. O título na capa é Pedofilia na Igreja. E foi uma matéria que repercutiu muito. O dia a dia do repórter para conseguir uma entrevista, porque as entrevistas mais valorizadas no jornalismo são aquelas mais difíceis de você conseguir. Sim, então, o grau de dificuldade. Né? E como é que você convence, como é que você consegue uma entrevista boa, inédita, dessas difíceis? Com convencimento, com sedução. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.